Que imagine só, você é uma garçonete que luta para pagar o tratamento da sua mãe doente quando, por um acaso do destino, um milionário te confunde com uma consultora internacional. O que era para ser um mal-entendido se transforma numa mentira que pode salvar sua família ou destruir seu futuro. E se dessa mentira surgisse não apenas uma oportunidade profissional, mas também um amor inesperado? E você, de onde está assistindo esse vídeo? Será que também já viveu situações onde uma pequena mentira virou uma bola de neve? Comenta aí embaixo. Se gostou dessa prévia, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos dessa história emocionante. A luz dourada do entardecer filtrava-se pelas grandes janelas do Le Bernardin, o restaurante mais prestigiado de São Paulo. Entre o tilintar de taças e o murmúrio elegante das conversas, Sofia Martins navegava com destreza pelos espaços estreitos entre as mesas. Seus passos eram precisos, sua postura impecável, resultado de 3 anos de prática diária. Mesa 7, filé ao molho de fungo, com redução de vinho tinto. Anunciou em voz baixa, enquanto depositava o prato à frente de um executivo de terno impecável. O homem mal levantou os olhos para agradecer. Sofia tinha 24 anos, mas suas mãos já contavam histórias de trabalho duro. Pequenas cicatrizes de queimaduras e cortes adquiridos nas cozinhas, onde havia trabalhado antes, marcavam seus dedos finos. O uniforme preto e branco do Le Bernardin disfarçava sua verdadeira paixão. Não era apenas uma garçonete, mas uma estudante de gastronomia que tivera de abandonar o curso no 2º ano. Ao final do expediente, suas costas doíam. A gerente Raquel, uma mulher de olhar severo e exigente, aproximou-se enquanto Sofia organizava as gorjetas do dia. Amanhã teremos um evento importante, Sofia. O próprio dono estará presente com investidores. Quero você atendendo à mesa principal. Sofia sentiu um frio no estômago. Nunca havia conhecido pessoalmente Ricardo Almeida, o bilionário herdeiro que comandava a rede de restaurantes Le Bernardin. Diziam que era exigente ao extremo. Claro, Raquel, estarei aqui mais cedo para preparar tudo. Ótimo. E Sofia? Raquel hesitou por um momento. Sei que você tem talento. Não desperdice. Aquela noite, em seu apartamento pequeno e modesto no bairro do Limão, Sofia contava as notas de gorjetas enquanto sua mãe, Dona Lourdes, tossia no quarto ao lado. O tratamento para a fibrose pulmonar consumia quase todo o salário de Sofia. A última receita médica, ainda por comprar, estava sobre a mesa da cozinha, mais R$ 1.200 que não tinha. Enquanto preparava um chá de ervas para a mãe, Sofia observou os cadernos de receitas que havia desenvolvido ao longo dos anos. Páginas e mais páginas de anotações, redescobertas culinárias, misturas improváveis que havia testado nas madrugadas, quando o cansaço cedia lugar à criatividade. Era seu tesouro secreto, escondido num mundo onde seu talento era invisível aos olhos dos que só enxergavam a garçonete eficiente. Ao levar o chá para Dona Lourdes, encontrou-a adormecida, a respiração difícil criando um ritmo irregular no silêncio do quarto. Deixou a xícara na mesa de cabeceira e ajeitou o cobertor sobre os ombros frágeis da mãe. Vou conseguir, mãe, sussurrou, mais para si mesma. De alguma forma vou tirar a gente dessa situação. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Seus pensamentos alternavam entre o medo do evento do dia seguinte e a esperança de algum dia retornar aos estudos. O que ela não sabia era que as próximas 24 horas mudariam completamente sua vida e que o destino estava prestes a oferecer uma oportunidade disfarçada de engano. O Le Bernardin estava irreconhecível na tarde seguinte. Arranjos de flores brancas e cristais refletiam a luz do sol que entrava pelas enormes janelas. Sofia chegou 2 horas antes de seu horário habitual e observou a transformação do ambiente com um misto de admiração e nervosismo. É a primeira vez que servimos um grupo desse calibre, comentou Carlos, o sommelier, enquanto organizava garrafas de vinhos raríssimos. Dizem que eles vão discutir a expansão internacional. Sofia ajustou o uniforme recém-passado e verificou cada detalhe da mesa principal. Talheres alinhados com precisão milimétrica, guardanapos de linho na dobra correta, taças polidas até brilharem como diamantes. Seu coração batia acelerado, uma mistura de ansiedade e uma estranha sensação de estar diante de algo importante. Às 6 da tarde em ponto,
Os primeiros convidados começaram a chegar. Homens e mulheres de ternos impecáveis, relógios caros e conversas em inglês fluente. Sofia os recebeu com profissionalismo, indicando seus lugares com gestos precisos. A sommelier recomendou o Chateau Margaux 2015 para acompanhar o primeiro prato, explicou Sofia, ao servir um grupo de 3 investidores americanos. As notas de cereja negra complementam perfeitamente o foie gras, com redução de balsâmico envelhecido. Um dos homens ergueu as sobrancelhas. Surpreso. Você parece entender bastante de vinhos e harmonização, comentou em inglês. Sofia respondeu no mesmo idioma, com fluência. O segredo está no equilíbrio entre os taninos do vinho e a gordura do foie gras. É uma dança de sabores. O homem sorriu, genuinamente impressionado. Interessante. E qual seria sua recomendação para o prato principal? Sofia hesitou por um segundo. Responder poderia parecer presunçoso, mas algo dentro dela, talvez o desejo reprimido de mostrar seu conhecimento, falou mais alto. Para a vieira com espuma de limão siciliano, eu sugeriria um Pouligny Montrachet. A mineralidade vibrante do vinho realça as notas cítricas do prato, sem ofuscar a delicadeza das vieiras. Os 3 homens trocaram olhares surpresos. Um deles, mais velho e com expressão austera, fez um gesto para que ela se aproximasse. Onde você estudou gastronomia, jovem? Sofia sentiu o estômago afundar. Estudei 2 anos na Escola de Artes Culinárias de São Paulo, mas tive que interromper por questões pessoais. Que desperdício, murmurou o homem. Você tem o paladar de uma chefe. Raquel, que observava a cena de longe, aproximou-se rapidamente. Está tudo em ordem, senhores. Mais que em ordem, respondeu um dos investidores. Sua garçonete acaba de nos dar uma aula de harmonização que poucos sommeliers conseguiriam. Sofia corou. Raquel, surpresa, lançou-lhe um olhar que misturava aprovação e cautela. Antes que pudesse responder, porém, um burburinho percorreu o salão. Todos os olhares se voltaram para a entrada, onde uma figura imponente acabava de surgir. Ricardo Almeida. Com seus 32 anos, barba bem aparada e terno azul marinho feito sob medida, emanava uma autoridade natural. Seu rosto, frequentemente estampado em revistas de negócios, tinha uma expressão de quem carrega o peso do sucesso nos ombros. Sofia sentiu o ar faltar por um segundo, quando seus olhares se cruzaram brevemente. Ele estava atrasado para sua própria reunião. E isso, Sofia não sabia. Mudaria completamente o rumo de suas vidas. Ricardo Almeida atravessou o salão com passos firmes, cumprimentando convidados com apertos de mão rápidos e sorrisos calculados. Sua mente, porém, estava a quilômetros dali. O telefonema que recebera minutos antes, sobre a possível desistência de um investidor crucial, havia desestabilizado seus planos. Desculpem o atraso, anunciou ao grupo. O trânsito de São Paulo nos lembra diariamente que ainda não inventaram teletransporte. Risadas educadas preencheram o ambiente. Ricardo consultou discretamente o relógio. Marina Santos, a consultora britânico-brasileira que havia contratado especialmente para impressionar os investidores, deveria ter chegado de Londres. Sua ausência era preocupante. Sr. Almeida, chamou Raquel aproximando-se com discrição. A Sra. Santos ligou. O voo dela atrasou em Londres por causa do nevoeiro. Ela só chegará amanhã pela manhã. Ricardo sentiu o estômago afundar. Marina era peça fundamental na apresentação. Sem ela, as chances de convencer os investidores diminuíam consideravelmente. Seus olhos percorreram o salão pousando em Sofia, que servia vinho a um dos convidados com elegância e precisão. Ele notou como ela explicava a origem da bebida, a safra e as notas de degustação com surpreendente conhecimento. Intrigado, aproximou-se. Impressionante sua explicação sobre o Bordeaux, comentou, surpreendendo Sofia. Ela sentiu o coração disparar ao reconhecê-lo. Obrigada, senhor. É um excelente vinho. Ricardo a observou com mais atenção. Jovem articulada, conhecedora de vinhos e gastronomia. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Você deve ser Marina Santos, disse repentinamente em tom baixo. Raquel me disse que você havia chegado, mas não mencionou que estaria observando nossa operação incógnita. O tempo pareceu congelar para Sofia. Um zumbido estranho preencheu seus ouvidos enquanto processava o absurdo daquele engano. Marina Santos,
A consultora esperada de Londres não havia chegado, e Ricardo Almeida, seu chefe, o homem mais poderoso que já havia encontrado, a estava confundindo com essa pessoa. Sofia começou, mas foi interrompida. Uma abordagem interessante. Devo admitir, continuou Ricardo com um meio sorriso, observar como funcionamos antes de se apresentar formalmente. Gostei disso. A mente de Sofia trabalhava freneticamente. Desmentir o engano significaria possivelmente envergonhar Ricardo na frente de investidores importantes. E se ele, humilhado, decidisse descontar em quem causou o constrangimento? Seu emprego, o sustento de sua mãe doente, estaria em risco. Apenas quis entender o ambiente antes de me apresentar formalmente, respondeu Sofia, sentindo cada palavra como uma pedra pesada em seu estômago. Ricardo assentiu, visivelmente satisfeito. Exatamente o tipo de iniciativa que esperava. Venha, quero apresentá-la ao grupo. Em poucos segundos, Sofia se viu diante do grupo de investidores, sendo introduzida como Marina Santos, nossa brilhante consultora gastronômica de Londres. Suas mãos tremiam levemente, escondidas atrás das costas. Raquel, do outro lado do salão, franziu o senho ao observar a cena claramente confusa. Sofia evitou seu olhar. Marina nos trará uma perspectiva inovadora para nossa expansão internacional, explicou Ricardo, pousando de leve a mão nas costas de Sofia. Sua experiência nos mercados europeus será fundamental. Os investidores a observavam com interesse renovado, fazendo perguntas que Sofia respondia com uma mistura de conhecimentos reais sobre gastronomia e evasivas cuidadosas quando o assunto se aproximava perigosamente de Londres ou da suposta experiência internacional. Quando finalmente conseguiu um momento de respiro, Sofia se dirigiu rapidamente ao banheiro. Olhou seu reflexo no espelho, mal reconhecendo a expressão de pânico controlado em seu próprio rosto. O que você fez, Sofia? Sussurrou para si mesma. Como vai sair dessa agora? Naquele momento, seu telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem do hospital. A medicação de sua mãe havia chegado, mas precisava ser paga imediatamente ou seria devolvida ao fornecedor. Mais R$ 1.200 que não tinha. Respirando fundo, Sofia ajeitou o uniforme e retornou ao salão, onde Ricardo a esperava com um sorriso confiante e uma taça de champanhe. Marina, gostaria de jantar comigo após o evento? Temos muito a discutir sobre o futuro do Le Bernardin. Sofia engoliu em seco. Cada segundo como Marina a afundava mais na mentira. Mas agora havia um novo elemento. Nos olhos de Ricardo, ela captara um brilho que ia além do interesse profissional. E perturbadoramente, sentira uma inexplicável corrente elétrica percorrer sua espinha ao notar isso. Seria um prazer, respondeu, enquanto uma voz interior gritava que aquele seria apenas o começo de um caminho sem volta. O restaurante esvaziara-se gradualmente. Sofia havia pedido a Carlos que assumisse suas mesas, inventando uma desculpa sobre um pedido especial de Ricardo. Raquel lançara-lhe olhares intrigados durante toda a noite, mas mantivera distância, talvez intimidada pela aparente proximidade entre Sofia e o dono do estabelecimento. Sofia agora estava sentada à frente de Ricardo, numa mesa isolada no mezanino privativo do restaurante. A cidade cintilava lá embaixo, um tapete de luzes que se estendia até o horizonte. O chefe havia preparado um menu degustação especial. E Sofia lutava para manter a compostura diante dos pratos sofisticados que eram servidos. Então, Marina, conte-me mais sobre sua experiência em Londres, pediu Ricardo, enquanto o garçom servia um risoto de açafrão com lâminas de trufas brancas. Sofia sentiu uma gota de suor frio descer por sua coluna. Havia pesquisado rapidamente sobre Londres no celular durante uma ida ao banheiro, mas seu conhecimento era superficial. Londres é fascinante do ponto de vista gastronômico, respondeu, optando pela sinceridade possível. A mistura de tradição britânica com influências globais cria possibilidades infinitas. Ricardo a observava com interesse genuíno. E como você vê a possibilidade de trazer essa influência para o Le Bernardin? Sofia provou o risoto, ganhando alguns segundos para pensar. O sabor explodiu em sua boca. Perfeito equilíbrio entre o açafrão e o queijo. A textura cremosa contrastando com a firmeza ideal do arroz arbóreo.
Anos estudando gastronomia e experimentando na própria cozinha lhe deram confiança para responder. O segredo não está em copiar tendências, mas em adaptá-las à nossa realidade, começou, permitindo que sua verdadeira paixão pela comida guiasse suas palavras. O Le Bernardin pode manter sua essência sofisticada e, ainda assim, incorporar elementos que surpreendam. Imagine um menu que conte uma história, onde cada prato representa um capítulo da fusão entre culturas. Os olhos de Ricardo brilharam. Continue. Por exemplo, Sofia indicou o risoto. Este prato é italiano em sua essência, mas as trufas brancas elevam a experiência a outro patamar. Poderíamos criar uma seção no cardápio dedicada a reinterpretações de clássicos brasileiros com técnicas europeias. Como o quê? Um bobó de camarão desconstruído, talvez, ou uma moqueca transformada em espuma, servida sobre um leito de arroz negro. A mandioca, ingrediente tão nosso, poderia ser preparada usando técnicas francesas. Sofia falava agora com paixão genuína, esquecendo momentaneamente a farsa em que estava envolvida. Ricardo a observava, visivelmente encantado não apenas com suas ideias, mas com o brilho em seus olhos quando falava de comida. Você é diferente do que eu esperava. Marina, comentou ele servindo mais vinho. Como assim? Seu currículo impressionante me fez imaginar alguém mais formal, corporativa. Mas você tem alma de chefe, não de consultora. Sofia sentiu o estômago afundar. Às vezes a vida nos leva por caminhos inesperados. Sei bem como é isso, respondeu Ricardo, subitamente introspectivo. Herdei este império com 25 anos, quando meu pai faleceu. Todo mundo esperava que eu fracassasse. O playboy que nunca havia trabalhado seriamente. Sofia observou uma vulnerabilidade inesperada naquele homem que parecia tão seguro. E como lidou com isso? Trabalhando mais que todos. Dormindo menos, estudando mais. Provando diariamente que não era apenas o herdeiro, mas alguém capaz de expandir o legado. Por um momento, Sofia viu em Ricardo alguém como ela. Alguém lutando para provar seu valor. Apenas em circunstâncias completamente diferentes. Acho que temos mais em comum do que parece, murmurou ela, arrependendo-se imediatamente das palavras que escaparam. Ricardo sorriu, um sorriso diferente do que exibia para os investidores, mais genuíno, menos calculado. Também sinto isso. É estranho, mas desde que começamos a conversar tenho a sensação de que nos conhecemos há mais tempo. O celular de Sofia vibrou novamente. Outra mensagem do hospital. Preciso atender, é importante. Desculpou-se, afastando-se da mesa. A mensagem era clara. Ou pagava pelo medicamento até a manhã seguinte, ou ele seria devolvido. E sua mãe teria que esperar mais 2 semanas pela próxima remessa. 2 semanas que poderiam ser cruciais para seu estado de saúde. Quando voltou à mesa, Sofia encontrou Ricardo observando a cidade pela janela, pensativo. Está tudo bem? E perguntou ele. Sim, apenas. Questões familiares. Ricardo assentiu sem insistir. Tenho uma proposta para você, Marina. Além da consultoria formal, gostaria que você desenvolvesse um menu especial para nossa expansão. Seria um projeto paralelo remunerado à parte. Ele fez uma pausa. Podemos adiantar R$50 mil para começar imediatamente. Sofia sentiu o ar faltar. R$50 mil. O suficiente para o tratamento completo de sua mãe, para pagar dívidas, para respirar financeiramente pela primeira vez em anos. A mentira, que começara como uma saída desesperada, agora se apresentava como uma tábua de salvação. Mas o preço era sua integridade, sua verdade. Por que eu? Perguntou numa tentativa desesperada de entender, ou talvez de encontrar forças para recusar. Ricardo a encarou intensamente, porque nos poucos momentos em que falou de comida, você mostrou mais paixão do que qualquer chefe que já contratei. E porque ele hesitou. Há algo em você, Marina. Algo autêntico que me intriga. A ironia da palavra autêntico não escapou a Sofia. Ela estava prestes a responder quando a porta do mezanino se abriu, e Raquel entrou apressadamente. Sr. Almeida, desculpe interromper, mas há uma ligação urgente de Londres no escritório. Ricardo se levantou, visivelmente contrariado pela interrupção. Continuamos esta conversa amanhã, Marina. Pense na minha proposta. Quando ele saiu, Raquel se virou para Sofia, os olhos estreitados em desconfiança. O que está acontecendo aqui, Sofia?
Por que ele está te chamando de Marina? O mundo parecia desabar sobre os ombros de Sofia. Uma mentira para salvar seu emprego havia se transformado em algo muito maior. Algo que poderia salvar sua mãe, mas que também poderia destruir tudo se descoberta. Raquel, eu posso explicar, começou, mas as palavras falharam. Do outro lado do restaurante, através das portas de vidro, Sofia podia ver Ricardo ao telefone, gesticulando energicamente. Em poucos minutos ele voltaria, esperando uma resposta para sua generosa oferta. E Sofia teria que decidir até onde estava disposta a ir com aquela farsa, e a que preço. Ele me confundiu com a consultora de Londres, confessou Sofia em voz baixa, sentindo o peso da verdade finalmente expressa. Eu tentei corrigir, mas viu a oportunidade, completou Raquel, seu tom oscilando entre decepção e compreensão. Sofia, você tem noção do risco que está correndo? Quando a verdadeira Marina chegar... Eu sei, interrompeu Sofia, passando as mãos nervosamente pelo rosto. Amanhã de manhã tudo acaba. Vou dizer a ele que houve um engano, que não sou quem ele pensa. Raquel balançou a cabeça, um sorriso irônico nos lábios. Você realmente acredita que Ricardo Almeida, o homem que transformou uma rede de restaurantes em um império gastronômico, vai simplesmente aceitar que foi enganado e seguir em frente? Ele vai destruir sua carreira, Sofia. Você nunca mais trabalhará na área. As palavras de Raquel caíram como pedras sobre Sofia. A imagem de sua mãe, fragilizada pela doença, esperando pelo medicamento que não poderia comprar, invadiu sua mente. Minha mãe precisa daquele dinheiro, Raquel. O tratamento dela... Sofia não completou a frase, a emoção fechando sua garganta. Algo no olhar de Raquel suavizou. Ela conhecia a situação de Sofia. Não todos os detalhes, mas o suficiente para entender seu desespero. Não vou te denunciar, disse finalmente. Mas você está sozinha nessa farsa. E quando tudo desabar e vai desabar, não... Me procure. Ricardo retornou antes que pudessem continuar a conversa. Seu rosto estava tenso, preocupado. Marina, receio que tenhamos um problema, anunciou sentando-se novamente. Acabo de receber informações de que você não embarcou em Londres. Pode me explicar isso? O sangue de Sofia gelou. Raquel lançou-lhe um último olhar de advertência, antes de se retirar discretamente. Na verdade, Ricardo... Sofia respirou fundo, reunindo coragem para confessar tudo. Mas antes que pudesse continuar, o celular de Ricardo tocou novamente. Ele atendeu irritado e sua expressão se transformou em alívio enquanto ouvia. Entendo. Sim, fico mais tranquilo sabendo disso. Desligou e voltou-se para Sofia. Aparentemente houve uma confusão. Marina Santos embarcou, mas em um voo diferente do programado. Ela chega amanhã à tarde. Não pela manhã como pensávamos. Sofia sentiu uma mistura de alívio e desespero. Mais algumas horas de mentira. Mais tempo enterrada em uma situação impossível. Ricardo, preciso te dizer algo. Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade perturbadora. Também tenho algo a dizer. Não sei explicar, mas sinto uma conexão incomum com você. Algo além do profissional. Sofia sentiu o coração acelerar. A atração que sentira não era unilateral, e isso tornava tudo infinitamente mais complicado. Somos diferentes em tantos aspectos, continuou ele. Eu nascido em berço de ouro, você, construindo sua carreira do zero. Mas quando falamos de comida, de sabores, parece que falamos a mesma língua. Ricardo, você mal me conhece, protestou Sofia, fragilizada pela culpa e pela atração que sentia. Conheço o suficiente, retrucou ele, tocando levemente sua mão sobre a mesa. Aceite minha proposta. Os 50 mil serão depositados amanhã mesmo. Quero que você comece a trabalhar no novo menu imediatamente. Sofia olhou para aquela mão sobre a sua, a mão de um homem que poderia salvar sua mãe, mas que estava prestes a ser enganado por ela. A decisão que tomasse naquele momento definiria muito mais que seu futuro profissional. Preciso pensar, murmurou. Ricardo sorriu, confiante. Claro, mas saiba que raramente mudo de opinião quando decido que alguém é especial. Ao final da noite, Ricardo insistiu em levá-la para casa. Sofia, temendo que ele descobrisse onde realmente morava, em um bairro simples, incompatível com o status de uma consultora internacional, pediu que a deixasse em um hotel luxuoso no centro. Estou hospedada aqui enquanto procuro um apartamento.
explicou, odiando cada nova mentira que se via obrigada a contar. Ricardo se despediu, com um beijo suave no rosto, perigosamente próximo aos lábios. Até amanhã, Marina. Sofia entrou no saguão do hotel e esperou até que o carro de Ricardo desaparecesse. Então caminhou 3 quarteirões até o ponto de ônibus, onde esperou por 40 minutos pelo último coletivo que a levaria ao seu verdadeiro lar. Em casa, encontrou Dona Lourdes acordada, lutando para respirar. Mãe, o que houve? Por que não está usando o oxigênio? O cilindro... Acabou, respondeu a mãe com dificuldade. Liguei para uma empresa, mas só entregam com pagamento antecipado agora. Sofia fechou os olhos, uma decisão cristalizando-se em seu peito. Pegou o celular e, com os dedos trêmulos, digitou uma mensagem para o número que Ricardo lhe dera. Aceito sua proposta. Podemos começar amanhã mesmo. A resposta veio quase imediatamente. Excelente. O dinheiro estará na sua conta pela manhã. Mal posso esperar para trabalharmos juntos, Marina. Sofia guardou o celular, sentindo-se simultaneamente salvadora e traidora. Uma vida dupla começava oficialmente. Garçonete de dia, falsa consultora à noite. E no meio disso tudo, um sentimento novo e perigoso florescia por um homem que a conhecia apenas por um nome que não era o seu. Naquela noite, enquanto velava o sono intranquilo de sua mãe, Sofia se perguntou quantos dias, quantas horas faltariam, até que sua elaborada mentira desmoronasse como um soufflé mal preparado. A luz da manhã infiltrou-se pelas cortinas finas do quarto de Sofia, encontrando-a já acordada, os olhos fixos no teto descascado. Não havia dormido. Sua mente alternava entre planos impossíveis de como sair daquela situação e cálculos sobre quanto tempo o dinheiro prometido por Ricardo manteria sua mãe em tratamento. Seu telefone vibrou ao lado do colchão. Uma notificação bancária. Depósito recebido R$50 mil. O coração de Sofia disparou. Era real. O dinheiro estava ali, ao alcance de um clique. Dinheiro que não era seu, conquistado através de uma mentira, mas que poderia salvar a vida de sua mãe. Não hesitou. Transferiu imediatamente R$1.200 para a farmácia do hospital, mais R$3.800 para a clínica, cobrindo o tratamento dos próximos meses. Reservou-te R$10 mil para emergências médicas e o restante manteve intocado. Sabia que teria que devolvê-lo quando a farsa acabasse. Em seguida, ligou para Raquel. Preciso de uma semana de folga, disse sem rodeios. Questões familiares. Houve um silêncio do outro lado da linha. Quando Raquel respondeu, sua voz carregava uma mistura de desaprovação e resignação. Você vai mesmo seguir com isso? Não é uma pergunta, Sofia, estou constatando. Não tenho escolha. Todos temos escolhas. Algumas são apenas mais difíceis que outras. Outro silêncio. Uma semana. Não mais que isso. Naquela manhã, após garantir que sua mãe recebesse a medicação necessária e que um novo cilindro de oxigênio fosse entregue, Sofia transformou-se. Usou parte do dinheiro para comprar roupas que jamais poderia pagar. Um blazer bem cortado, calças elegantes, sapatos de marca. Visitou um salão onde teve os cabelos tratados e modelados. Quando se olhou no espelho, quase não reconheceu a mulher sofisticada que a encarava de volta. Quem é você? Sussurrou para seu reflexo às 14. Como combinado, Sofia. Agora, Marina encontrou Ricardo na cobertura de um dos edifícios mais exclusivos de São Paulo. O espaço, explicou ele, seria transformado no mais novo Le Bernardin, voltado para uma experiência gastronômica imersiva. Quero que você pense sem limitações, disse Ricardo, conduzindo-a pelo amplo salão ainda em obras. Este será nosso laboratório de inovação. Sofia caminhava ao lado dele, absorvendo cada detalhe. Sua mente já fervilhando de ideias. Ideias reais, genuínas, nascidas de sua paixão pela gastronomia. Poderíamos ter estações interativas, sugeriu, esquecendo momentaneamente sua farsa, enquanto a criatividade tomava conta. Os clientes poderiam finalizar seus próprios pratos, guiados pelos chefes. Transformar a refeição em uma experiência de aprendizado. Ricardo a observava com crescente admiração. Continue. Um menu que conte a história da gastronomia brasileira, reinventada com técnicas contemporâneas. Não apenas comida, mas uma narrativa cultural. As horas seguintes transcorreram em uma intensa troca de ideias.
Sofia, pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente viva, utilizando conhecimentos que havia adquirido em seus estudos interrompidos e nas incontáveis horas de experimentação em sua pequena cozinha. Ricardo, por sua vez, mostrava-se cada vez mais encantado, não apenas com as ideias, mas com a mulher por trás delas. Você é surpreendente, comentou durante um breve intervalo, enquanto compartilhavam um café. Diferente de qualquer consultor com quem já trabalhei. Sofia sentiu o peso da mentira, mas também uma inegável conexão com aquele homem que, apesar de sua posição privilegiada, parecia genuinamente apaixonado por gastronomia. Você também não é o típico herdeiro playboy que eu esperava, respondeu com sinceridade. Ricardo riu. Tokshe. Os tabloides adoram essa imagem, mas a realidade é bem menos glamurosa. Passo mais tempo em reuniões e analisando planilhas do que em festas. E por que expandir agora? Já tem tantos restaurantes. O olhar dele ganhou um brilho determinado. O legado do meu pai. Ele sonhava em levar a gastronomia brasileira para o mundo. Não apenas importar tendências. Quero realizar esse sonho por ele. Naquele momento, Sofia viu além do empresário bem-sucedido, viu alguém tentando honrar uma memória, buscando aprovação mesmo após a partida de quem amava. Algo que ela compreendia profundamente. À medida que o dia avançava, a linha entre Marina Santos, a consultora fictícia, e Sofia Martins, a garçonete apaixonada por gastronomia, tornava-se cada vez mais tênue. As ideias que apresentava, os conceitos que desenvolvia, eram genuinamente seus, frutos de seu talento real, não da farsa que havia criado. Ao final da tarde, Ricardo a convidou para jantar em sua residência. Meu chefe pessoal preparará algo especial. Quero sua opinião sincera. Sofia sabia que deveria recusar, que cada minuto adicional naquela mentira aumentava o risco e aprofundava a traição. Mas algo mais forte a impelia a continuar. E não era apenas a necessidade do dinheiro. Adoraria, respondeu, ignorando a voz interior que gritava para que recuasse. A mansão de Ricardo nos Jardins era exatamente como Sofia imaginava, elegante, sem ostentação, com uma cozinha que faria qualquer chefe profissional chorar de emoção. O chefe pessoal, François, os recebeu com entusiasmo. Marina Santos, sua reputação a precede. É uma honra cozinhar para você. Sofia sentiu o estômago afundar. A mentira havia se espalhado mais do que imaginara. Durante o jantar, sentada à frente de Ricardo em uma mesa íntima na varanda com vista para o jardim iluminado, Sofia percebeu que estava em território perigoso. A atração entre eles era palpável, crescendo a cada troca de olhares, a cada sorriso compartilhado. Você transformou completamente minha visão para o novo restaurante, confessou Ricardo, seus olhos fixos nos dela. Em um dia conseguiu o que equipes inteiras não conseguiram em meses. Apenas expressei o que realmente sinto sobre comida, respondeu Sofia, agarrando-se ao único aspecto verdadeiro em toda aquela situação. É isso que te torna especial, Marina. Sua paixão é autêntica. A palavra autêntica a atingiu como um golpe. Não havia nada de autêntico em sua presença ali, exceto seus sentimentos pela gastronomia. E perturbadoramente, os sentimentos que começava a nutrir por Ricardo. Quando ele se inclinou para beijá-la, Sofia não recuou. O beijo foi suave, hesitante, carregado de promessas e possibilidades, todas construídas sobre uma fundação de areia. Afastando-se gentilmente, Sofia sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. — O que foi? Perguntou Ricardo preocupado. Nada, mentiu mais uma vez. Apenas não esperava que isso acontecesse. Nem eu, admitiu ele. Mas desde que te conheci, sinto que encontrei alguém que realmente me compreende. Alguém que vê além do nome Almeida e dos milhões na conta bancária. A ironia era cruel. Ela realmente via além disso. Via o homem apaixonado por gastronomia, dedicado ao legado do pai, buscando deixar sua própria marca no mundo. E justamente por isso, a mentira doía cada vez mais. Ao retornar para casa naquela noite, Sofia encontrou sua mãe respirando com mais facilidade, beneficiando-se da nova medicação que o dinheiro de Ricardo havia proporcionado. Dona Lourdes sorriu ao vê-la. — Você parece diferente, filha. Aconteceu algo bom? Sofia forçou um sorriso. — Apenas uma oportunidade de trabalho, mãe. Nada definido ainda.
Sentada na pequena cozinha após sua mãe adormecer, Sofia contemplou as duas vidas que agora levava. A real, marcada por dificuldades e sacrifícios, e a fictícia, repleta de possibilidades e conexões que sempre sonhara. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Não consigo parar de pensar em você. Amanhã às 10 horas no escritório central para continuarmos nosso projeto? Sofia respondeu um simples estarei lá, sabendo que cada novo encontro a aproximava simultaneamente de um sonho realizado e de um pesadelo iminente. Pois em algum lugar, talvez naquele exato momento, a verdadeira Marina Santos embarcava em um voo com destino a São Paulo, desconhecendo completamente o fato de que sua identidade havia sido temporariamente usurpada e que seu imprevisto atraso havia desencadeado uma teia de mentiras que agora enredava 3 vidas distintas. A semana transcorreu, num turbilhão para Sofia. Dias inteiros passados ao lado de Ricardo, desenvolvendo conceitos para o novo restaurante, noites divididas entre visitas ao hospital para acompanhar o tratamento de Dona Lourdes e horas debruçadas sobre anotações e pesquisas gastronômicas. A cada dia que passava, a relação entre Sofia e Ricardo se aprofundava. Não eram apenas os beijos roubados entre reuniões ou os jantares que se estendiam madrugada adentro, mas uma genuína conexão intelectual e emocional. Conversavam sobre livros, filosofavam sobre a capacidade da comida de evocar memórias, compartilhavam sonhos e inseguranças. Por vezes, Sofia quase se esquecia de que vivia uma mentira. Quase. Na manhã do 6º dia, enquanto tomavam café na varanda da mansão de Ricardo, após Sofia ter passado a noite ali pela primeira vez, ele recebeu uma ligação que a fez congelar. Sim, eu entendo. Como assim, ela nunca embarcou? Tem certeza? Ricardo franziu o senho, lançando um olhar confuso para Sofia. Verifique novamente e me ligue de volta. Sofia sentiu o estômago afundar. A verdadeira Marina Santos não havia aparecido. Problemas? Perguntou, tentando manter a voz casual. Aparentemente, a verdadeira Marina Santos nunca embarcou em Londres. Na verdade, segundo minha assistente, ela cancelou o contrato há 3 dias, mas ninguém me informou. Ricardo balançou a cabeça, visivelmente irritado. Incompetência. Sofia não sabia se sentia alívio ou pavor. Por um lado, a ameaça da verdadeira Marina estava temporariamente afastada. Por outro, a mentira havia ganhado proporções incontroláveis. Isso muda nossos planos? Perguntou cautelosamente. Ricardo sorriu, tomando sua mão. De maneira nenhuma. Na verdade, estou aliviado. Você está fazendo um trabalho excepcional, Marina. Melhor do que eu poderia esperar. O peso do nome falso nunca havia sido tão opressivo. Sofia forçou um sorriso, sentindo-se simultaneamente valorizada e fraudulenta. Ricardo, acho que precisamos conversar sobre... Antes que pudesse continuar, o celular dele tocou novamente. Atendendo rapidamente, Ricardo ouviu por alguns segundos seu rosto transformando-se numa máscara de preocupação. Estarei lá em 20 minutos, disse, desligando. Virando-se para Sofia, explicou. Um dos investidores está ameaçando recuar. Preciso ir imediatamente. Claro, eu entendo. Esta noite haverá um evento beneficente no Le Bernardin Central. Gostaria que você me acompanhasse. Ele hesitou um raro momento de insegurança cruzando seu rosto. Como meu par, não apenas como consultora. Sofia sentiu o coração acelerar. Um evento público, cheio de pessoas influentes, aumentava exponencialmente os riscos de sua farsa ser descoberta. Mas a expectativa nos olhos de Ricardo era impossível de recusar. Adoraria. Mais tarde, naquele mesmo dia, Sofia visitou sua mãe no hospital. O novo tratamento mostrava resultados promissores e, pela primeira vez em meses, Dona Lourdes estava sentada na cama, folheando uma revista com interesse renovado pela vida. Quem é ele? E perguntou Dona Lourdes repentinamente, observando a filha com olhos perspicazes. Ele quem, mãe? O homem que está fazendo minha filha sorrir desse jeito. Conheço esse brilho nos olhos. Sofia sentiu as lágrimas se formarem. Como explicar que o homem que fazia seu coração acelerar estava apaixonado por alguém que não existia? É complicado, mãe. O amor sempre é, filha. Dona Lourdes pegou sua mão.
Mas quero conhecê-lo antes que você tome qualquer decisão importante. Sofia engoliu em seco. Um dia, talvez. Ao sair do hospital, Sofia recebeu uma mensagem de Raquel. Precisamos conversar. Urgente. Encontraram-se em uma cafeteria discreta, longe dos olhos curiosos dos colegas do Le Bernardin. Raquel parecia nervosa, remexendo constantemente na xícara de café à sua frente. Marina Santos virá para o evento desta noite, disse sem rodeios. Sofia sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Como? Ricardo disse que ela cancelou o contrato. A consultora original, sim. Mas ontem ele contratou outra pessoa com o mesmo nome. Outra Marina Santos. Aparentemente, existem 2 consultoras gastronômicas com esse nome. A de Londres cancelou, mas a de Paris aceitou o convite de última hora. Raquel a encarou intensamente. Acabou, Sofia, sua farsa termina hoje. Sofia sentiu o mundo girar. Tudo o que construíra nos últimos dias, o projeto para o restaurante, a relação com Ricardo, a esperança para o futuro, estava prestes a desmoronar. Preciso contar a verdade para ele antes que descubra por outra pessoa, murmurou mais para si mesma do que para Raquel. Se eu fosse você, desapareceria. Ricardo Almeida não é conhecido por perdoar traições, mas Sofia sabia que não podia simplesmente fugir. Devia a Ricardo a verdade, por mais dolorosa que fosse. Naquela noite, parada diante do pequeno espelho em seu apartamento, Sofia contemplou seu reflexo no vestido emprestado por Raquel, um elegante modelo azul noite que contrastava com sua pele clara. Havia se transformado externamente para corresponder à mentira que criara, mas por dentro continuava sendo a mesma Sofia, a garçonete que sonhava em concluir seus estudos de gastronomia e cuidar de sua mãe. Seu telefone tocou. Era Ricardo. Estou a caminho. Mal posso esperar para te ver. Aquela seria a noite em que perderia tudo. O emprego, o homem por quem estava se apaixonando, talvez até a oportunidade de continuar trabalhando no ramo. Mas também seria a noite em que finalmente se libertaria do peso da mentira. Enquanto aplicava um último toque de batom, Sofia tomou uma decisão. Contaria toda a verdade a Ricardo antes que a verdadeira Marina Santos aparecesse. Enfrentaria as consequências, não importava quão devastadoras fossem. O que ela não sabia era que o destino havia preparado um cenário ainda mais dramático para sua revelação. Um cenário público, impiedoso e impossível de controlar. O Le Bernardin resplandecia sob luzes estrategicamente posicionadas para realçar sua arquitetura imponente. Carros de luxo paravam em sequência na entrada, onde fotógrafos capturavam a chegada de personalidades influentes de São Paulo. A elite econômica, política e artística da cidade reunia-se para um evento beneficente em prol de hospitais infantis, uma causa nobre embalada em glamour e exclusividade. Sofia chegou ao braço de Ricardo, sentindo olhares curiosos sobre si. Sussurros acompanhavam sua passagem. Quem seria a desconhecida, acompanhando o bilionário mais cobiçado da cidade? Estão todos olhando, murmurou ela, desconfortável sob os flashes das câmeras. Ricardo sorriu, apertando suavemente sua mão. Deixe que olhem. Estou com a mulher mais fascinante da festa. O salão principal havia sido transformado. Mesas redondas com arranjos florais delicados. Orquestra ao vivo tocando jazz suave. Garçons circulando com taças de champanhe e canapés elaborados. Tudo exalava elegância calculada. Sofia reconheceu vários colegas garçons servindo às mesas, incluindo Carlos, que quase derrubou uma bandeja ao vê-la entrar como convidada. Evitou o olhar dele, consciente da estranheza da situação. Marina, quero te apresentar algumas pessoas, disse Ricardo, conduzindo-a pelo salão. A próxima hora transcorreu num borrão de introduções. Sofia apertou mãos, sorriu educadamente e respondeu perguntas vagas sobre sua suposta experiência em Londres, sentindo cada palavra como uma pedra em seu estômago. Durante uma breve pausa, quando Ricardo foi interceptado por um grupo de empresários, Sofia aproveitou para se afastar discretamente, buscando um momento de solitude para organizar. Os pensamentos, encontrou refúgio numa pequena sacada lateral, menos iluminada e felizmente deserta. Respirando o ar fresco da noite,
tentou encontrar coragem para a confissão que precisava fazer. Como explicar a Ricardo que tudo começara como um engano, mas que seus sentimentos eram reais? Como fazê-lo entender que não agira por ganância, mas por desespero? Sofia, é você mesmo? A voz familiar a fez virar-se bruscamente. Mateus, chefe assistente do Le Bernardin e ex-colega de faculdade dos tempos em que cursava gastronomia, a observava com evidente confusão. Mateus. Sofia sentiu o pânico crescer. O que está acontecendo? Todo mundo na cozinha está comentando que você está aqui como convidada de Ricardo Almeida, se passando por uma tal de Marina. É complicado, respondeu ela, olhando nervosamente ao redor para garantir que ninguém mais os ouvia. Houve um mal-entendido e... Um mal-entendido? Mateus arqueou as sobrancelhas, incrédulo. Sofia, você está arriscando sua carreira. Se o Sr. Almeida descobrir, eu vou contar a verdade a ele. Hoje mesmo. Só preciso do momento certo. Mateus a estudou por alguns instantes, seu rosto expressando uma mistura de preocupação e desaprovação. Sempre acreditei no seu talento, desde a faculdade. Você não precisava disso. Suas palavras atingiram Sofia profundamente. Era verdade. Seu talento era real, mesmo que o contexto em que o demonstrara fosse baseado em mentiras. Preciso voltar à cozinha, disse Mateus, consultando o relógio. Apenas tenha cuidado, Sofia. Quando ele saiu, Sofia permaneceu na sacada por mais alguns minutos reunindo forças. Retornou ao salão principal no momento exato em que Ricardo subia ao palco para o discurso de abertura. Boa noite a todos, começou ele, sua voz amplificada preenchendo o espaço. É uma honra recebê-los no Le Bernardin para esta causa tão importante. Sofia o observava, hipnotizada pela sua presença magnética, pela sinceridade com que falava sobre a responsabilidade social dos privilegiados. Aquele era o homem por quem se apaixonara, um homem complexo, cheio de contradições, mas genuinamente comprometido com seus valores. E gostaria de aproveitar esta oportunidade para compartilhar algumas novidades sobre o futuro do Le Bernardin, continuou Ricardo, seu olhar encontrando o de Sofia na multidão. Nos últimos dias, tive o privilégio de trabalhar com uma mente brilhante, alguém que está revolucionando nossa visão gastronômica. Um murmúrio de interesse percorreu o salão. Marina Santos, você poderia se juntar a mim aqui no palco? Sofia sentiu o coração parar. Não estava preparada para um reconhecimento público. Não quando planejava confessar a verdade nos próximos minutos. Mas os olhares expectantes da multidão e o sorriso caloroso de Ricardo não lhe davam escolha. Com passos hesitantes, subiu ao palco, consciente da ironia da situação. Seria celebrada por uma identidade falsa momentos antes de revelá-la como fraude. Marina não é apenas uma consultora excepcional, disse Ricardo, segurando sua mão com orgulho. Ela é a mente criativa, por trás de nossa próxima grande transformação, o Le Bernardin Experience, um conceito revolucionário que unirá gastronomia, arte e educação. Aplausos preencheram o ambiente. Sofia forçou um sorriso, sentindo-se nauseada pela culpa. Foi então que notou o burburinho crescente próximo à entrada do salão. Uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos, cabelos castanhos presos em um coque impecável, acabara de chegar, acompanhada por assistentes de Ricardo que gesticulavam confusamente. Ricardo, Sofia sussurrou, puxando levemente sua manga. Precisamos conversar. Em particular, agora. Ele a olhou confuso pela urgência em seu tom, mas assentiu discretamente. Para finalizar, dirigiu-se novamente ao público. Convidamos todos a desfrutarem desta noite especial. O leilão beneficente começará em 30 minutos. Obrigado. Conduzindo Sofia para fora do palco, Ricardo a levou para um corredor lateral, longe dos olhares curiosos. O que houve? Você está pálida? Perguntou preocupação genuína em sua voz. Sofia respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. Ricardo, não sou quem você pensa que sou. Antes que pudesse continuar, uma voz feminina interrompeu. Senhor Almeida. Marina Santos, da consultoria Gastronomique Paris. Desculpe o atraso. Sofia e Ricardo se viraram simultaneamente. A mulher que Sofia havia visto na entrada do salão agora estava parada a poucos metros deles, mão estendida para um cumprimento, expressão profissional e ligeiramente intrigada
ao observar a cena. O tempo pareceu congelar. Sofia viu a confusão se transformar em compreensão nos olhos de Ricardo, e então lentamente em algo muito pior: traição. O que significa isso? Perguntou ele, seu olhar alternando entre as duas mulheres. A verdadeira Marina Santos franziu o senho. Perdão, mas houve algum problema com minha chegada? Recebi sua mensagem sobre o evento e vim diretamente do aeroporto conforme combinado. Ricardo ignorou a consultora, seus olhos agora fixos em Sofia, duros como pedras. Quem é você? Te perguntou sua voz perigosamente controlada. Naquele momento, como uma cruel coincidência do destino, Raquel apareceu no corredor, acompanhada de Mateus e Carlos. Seus rostos expressavam alarme. Claramente haviam tentado intervir ao perceber a chegada da verdadeira Marina Santos. Sofia, chamou Raquel, sua voz traindo preocupação. O olhar de Ricardo se estreitou ainda mais ao ouvir o nome. Sofia, repetiu, como se testasse o sabor da palavra. Sofia, não, Marina. Posso explicar, começou ela, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Houve um mal-entendido naquele primeiro dia. Você me confundiu com ela e eu tentei te dizer, mas preferiu manter a mentira, completou Ricardo, seu tom cortante como uma faca. Preferiu me enganar. Aceitar meu dinheiro, entrar na minha vida. Na minha casa. Ele parou abruptamente, como se as implicações completas da situação o atingissem pela primeira vez. O dinheiro era para o tratamento da minha mãe, explicou Sofia desesperadamente. Ela está doente, precisava dos medicamentos, eu ia te contar hoje, ia devolver cada centavo. Ricardo soltou uma risada amarga, sem humor. Claro, a história é comovente para justificar a fraude. A verdadeira Marina Santos observava a cena com crescente desconforto. Sr. Almeida, talvez devêssemos discutir isso em particular. Não será necessário, cortou Ricardo. Voltando-se para Raquel, perguntou. Você sabia disso? O silêncio da gerente foi resposta suficiente. Ótimo, lealdade admirável. Seu olhar varreu o pequeno grupo. Todos estão demitidos, imediatamente. As palavras caíram como um martelo sobre Sofia. Não apenas havia perdido Ricardo, mas também havia custado o emprego de pessoas inocentes. Ricardo, por favor, implorou tentando tocar seu braço. A culpa é minha, apenas minha. Não puna os outros. Ele se afastou como se o toque dela queimasse. A Sofia que eu conheci nos últimos dias não existe. Era apenas uma personagem criada para me manipular. Não. Tudo o que falei sobre gastronomia, todas as ideias, os projetos, era eu, a verdadeira eu. Sofia sentia as lágrimas escorrendo livremente agora. Posso ter mentido sobre meu nome, mas o que sinto por você é real. Por um brevíssimo instante, algo vacilou no olhar duro de Ricardo. Uma sombra de dúvida, talvez até de dor. Mas desapareceu tão rapidamente quanto surgira. Segurança, chamou ele, e 2 homens de terno apareceram instantaneamente. Escoltem essas pessoas para fora. E certifiquem-se de que nunca mais entrem em qualquer estabelecimento associado ao meu nome. Enquanto era conduzida para a saída, Sofia olhou uma última vez para trás. Ricardo estava de costas, conversando com a verdadeira Marina Santos, como se nada tivesse acontecido. Como se os últimos dias, os projetos, os beijos, as confidências trocadas sob o luar na varanda, jamais tivessem existido. Na calçada em frente ao restaurante, sob o céu noturno de São Paulo, Sofia, Raquel, Mateus e Carlos se encontraram em um silêncio pesado. Desempregados, humilhados, com futuros incertos. Sinto muito, murmurou Sofia, as palavras completamente inadequadas para o dano que havia causado. O que vai fazer agora? Perguntou Carlos, sem raiva em sua voz, apenas uma curiosidade melancólica. Sofia olhou para as luzes da cidade, sentindo o peso de suas escolhas, o preço de seus erros. Tinha o dinheiro para o tratamento de sua mãe. Pelo menos isso conseguira salvar. Mas perdera seu emprego, sua dignidade, e o homem que, contra todas as probabilidades, havia conquistado seu coração. Consertar o que for possível, respondeu finalmente. Aí aceitar o que não for. O que Sofia não sabia era que sua jornada de redenção seria muito mais difícil e surpreendente do que poderia imaginar naquele momento de desespero absoluto. 3 semanas se passaram,
desde a noite fatídica no Le Bernardin. Sofia vivia agora num limbo de incertezas, sustentada apenas pelo alívio de ver sua mãe respondendo bem ao tratamento e pela determinação de reconstruir sua vida em pedaços. Seu pequeno apartamento havia se transformado em um laboratório improvisado. Na mesa da cozinha, folhas espalhadas exibiam desenhos de pratos, anotações sobre técnicas culinárias e cálculos de custos. O dinheiro restante do adiantamento de Ricardo estava intocado numa conta separada. Sofia planejava devolvê-lo de alguma forma assim que encontrasse um novo emprego. Não era fácil. Uma chamada telefônica misteriosa parecia ter fechado todas as portas do mercado gastronômico para ela. Nenhum restaurante em São Paulo respondeu positivamente às suas inúmeras candidaturas. O nome Sofia Martins havia sido eficientemente manchado nos círculos que controlavam o setor. Você deveria denunciá-lo, insistiu Raquel durante uma visita. Diferentemente de Sofia, ela havia conseguido um novo emprego rapidamente. Sua competência falou mais alto que o escândalo no Le Bernardin. Isso é perseguição. Ele não pode simplesmente impedir você de trabalhar. Sofia balançou a cabeça resoluta. Não vou criar mais problemas. Ele tem todo o direito de estar furioso. Furioso, sim. Vingativo a ponto de destruir sua carreira? Isso é desproporcional, talvez fosse. Mas Sofia não conseguia culpar Ricardo. A traição que ele sentira era real. O golpe ao seu orgulho, o questionamento sobre cada momento compartilhado. Ela entendia sua raiva, mesmo sofrendo as consequências. Naquela tarde, após mais uma entrevista fracassada em uma padaria do bairro, onde o gerente recebera um telefonema misterioso durante sua prova prática e subitamente informara que a vaga havia sido preenchida, Sofia vagava sem rumo pelas ruas do centro. A vida continuava ao seu redor. Pessoas apressadas, vitrines coloridas, o movimento incessante da cidade que não se importava com dramas individuais. Sem perceber, seus passos a levaram até a frente do prédio, onde ficava o escritório central do Grupo Almeida. Ergueu os olhos para o imponente edifício de vidro espelhado, imaginando Ricardo lá dentro, comandando seu império, talvez já tendo esquecido completamente a garçonete que se passara por consultora. Uma ideia repentina a fez entrar no prédio. No saguão luxuoso, aproximou-se da recepcionista com uma confiança que não sentia. Boa tarde. Preciso deixar um envelope para o Sr. Ricardo Almeida. A recepcionista a avaliou com um olhar crítico. Tem horário marcado? Não, apenas um documento para entregar. Após preencher um formulário e passar por um detector de metais, Sofia finalmente conseguiu entregar o envelope lacrado. Saiu rapidamente, antes que alguém pudesse reconhecê-la. O envelope continha um cheque no valor exato que restava do adiantamento de Ricardo, junto com uma carta manuscrita. Ricardo, este é o valor restante do adiantamento que você me fez. O dinheiro que utilizei foi para o tratamento da minha mãe, que hoje responde bem à medicação, que sem sua ajuda involuntária eu não poderia ter proporcionado. Sei que palavras não apagam o que fiz. A mentira inicial foi um erro terrível que se transformou numa bola de neve impossível de conter. Mas quero que saiba que tudo que compartilhei sobre gastronomia, todas as ideias para o restaurante, eram genuinamente minhas, fruto dos estudos que não pude concluir e da paixão que nunca pude expressar profissionalmente. Não peço perdão, apenas compreensão. E se ainda resta algum valor nas ideias que desenvolvemos juntos, sinta-se livre para utilizá-las. Não reivindico nada além do reconhecimento de que, naqueles dias, apesar do nome falso, a pessoa com quem você conversou, riu e sonhou era realmente eu. Sofia Martins, anexo à carta, incluiu também um projeto completo, versão aprimorada dos conceitos que haviam desenvolvido juntos para o Le Bernardin Experience, agora com detalhes técnicos, análises de custo e sugestões práticas de implementação. Ao deixar o prédio, Sofia sentiu um estranho alívio. Não esperava resposta, nem perdão. Apenas sentia que havia feito o que podia para reparar, ao menos financeiramente, o erro cometido. Naquela noite, enquanto preparava um jantar simples para sua mãe, seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Sofia Martins? A voz masculina era formal, profissional. Sim. Meu nome é Gustavo Mendes, chefe executivo do Grupo Novo Mundo. Gostaria de conversar sobre uma possível oportunidade.
Sofia quase derrubou o telefone. O Grupo Novo Mundo era o principal concorrente do império de Ricardo, conhecido por sua abordagem inovadora e equipe diversificada. Como conseguiu meu contato? Uma pausa breve. Digamos que recebemos uma recomendação interessante sobre seu talento não convencional. A conversa continuou por 20 minutos. Ao final, Sofia havia marcado uma entrevista para o dia seguinte, uma chance real de recomeçar sua carreira. Após desligar, ficou sentada na pequena cozinha, perplexa. Quem teria recomendado seu nome a um grupo tão prestigioso? Raquel Mateus, algum dos investidores que havia impressionado naquela primeira noite no Le Bernardin? A resposta chegou na manhã seguinte, enquanto se preparava para a entrevista. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. O talento não deve ser desperdiçado por erros do passado. Não estou fazendo isso por você, mas pela gastronomia brasileira que precisa de mentes como a sua. Não desperdice a oportunidade. R. Sofia releu a mensagem várias vezes, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ricardo, o homem que ela havia enganado, magoado, traído, estava lhe oferecendo uma segunda chance. Não diretamente, claro. Seu orgulho não permitiria isso, mas através de uma recomendação a um concorrente, ele encontrara uma forma de reconhecer seu talento sem comprometer sua própria posição. A mensagem havia acabado de sumir da tela quando outra apareceu. Paz, seu projeto para o Experience é brilhante. Estou implementando várias de suas ideias. Sem seu nome, evidentemente. Um sorriso triste se formou nos lábios de Sofia. Era o mais próximo de um reconhecimento que poderia esperar. E muito mais do que merecia. Naquela tarde, vestindo o único conjunto profissional que possuía, Sofia entrou no imponente edifício do Grupo Novo Mundo. Desta vez, não como uma impostora, mas como ela mesma, Sofia Martins, ex-garçonete, estudante de gastronomia incompleta, filha dedicada, mulher em busca de redenção. A entrevista com Gustavo Mendes e sua equipe durou 3 horas. Sofia apresentou suas ideias com paixão e honestidade, respondendo perguntas técnicas com o conhecimento real que possuía, admitindo suas limitações quando necessário. Impressionante, comentou Gustavo ao final. Especialmente considerando sua formação incompleta. Sofia hesitou por um momento. Então decidiu pela verdade, total e restrita, dolorosa. Antes de considerarem minha contratação, há algo que precisam saber. Respirando fundo, relatou toda a história do Le Bernardin, a mentira inicial, o dinheiro, os projetos desenvolvidos, a descoberta, a humilhação pública. Um silêncio pesado seguiu sua confissão. Os 3 entrevistadores trocaram olhares, expressões ilegíveis. Por que nos contou isso? Perguntou finalmente Gustavo. Poderíamos nunca ter descoberto. Porque estou cansada de mentiras, respondeu Sofia simplesmente. E porque quero construir uma carreira baseada no meu verdadeiro talento, não em enganos. Outro longo silêncio. Então, para sua surpresa, Gustavo sorriu. Sabíamos de tudo isso antes mesmo de te chamar. Sofia, Ricardo Almeida nos contou a história completa quando fez a recomendação. Sofia arregalou os olhos atônita. Ele contou? E mesmo assim vocês me chamaram. Ele disse que, apesar de tudo, você tem o melhor paladar e a mente mais criativa que ele já encontrou no setor. E que seria um desperdício para a gastronomia brasileira se você não tivesse uma segunda chance. Gustavo consultou suas anotações. Também mencionou que você devolveu o dinheiro que restava, mesmo estando desempregada. As implicações daquelas palavras atingiram Sofia com força. Ricardo não apenas havia possibilitado sua recontratação. Ele havia feito isso contando toda a verdade, permitindo que ela começasse do zero, sem segredos. O cargo é seu, se quiser, continuou Gustavo. Assistente de desenvolvimento gastronômico. O salário permite que continue o tratamento de sua mãe. E se seu desempenho corresponder às expectativas, podemos até ajudar com a conclusão de seus estudos. Sofia sentiu como se estivesse sonhando. Uma segunda chance real, honesta, baseada em seu verdadeiro potencial. Tem uma condição, porém, acrescentou Gustavo, subitamente sério. Jamais, sob qualquer circunstância, você terá contato profissional com o Grupo Almeida ou seus representantes. Ricardo foi claro sobre isso.
Ele abriu esta porta para você, mas não quer cruzar seu caminho novamente. A dor daquelas palavras contrastava com a alegria da oportunidade. Sofia assentiu, compreendendo o preço de sua redenção profissional. A permanente separação do homem que, ironicamente, havia possibilitado seu recomeço. "Quando posso começar?" perguntou a voz embargada pela emoção contraditória que sentia. Segunda-feira, 8 da manhã. Ao sair do edifício, sob a luz dourada do entardecer, Sofia sentiu-se simultaneamente vitoriosa e derrotada. Havia conquistado uma segunda chance profissional, mas perdera definitivamente Ricardo Almeida. Seu telefone vibrou com uma mensagem de sua mãe. "Os médicos disseram que poderei voltar para casa na próxima semana." "Estamos vencendo, filha!" Sofia sorriu entre lágrimas. Ao menos uma coisa havia dado certo naquela história de enganos e verdades difíceis. E talvez com o tempo, as feridas abertas por suas mentiras pudessem cicatrizar, não completamente, mas o suficiente para permitir que seguisse em frente. Mais sábia, mais forte, mais autêntica. O que ela não imaginava era que o destino ainda reservava um último capítulo surpreendente para sua história com Ricardo Almeida. Os meses que se seguiram foram de transformação para Sofia. No grupo Novo Mundo, seu talento finalmente encontrou espaço para florescer. Começou como assistente, mas em apenas 2 meses foi promovida a desenvolvedora júnior de cardápios, trabalhando diretamente com Gustavo Mendes. Dona Lourdes havia retornado para casa, ainda frágil, mas visivelmente melhor. O tratamento continuava, porém com um prognóstico cada vez mais favorável. Com o novo salário, Sofia conseguia não apenas manter os cuidados médicos, mas também proporcionar pequenos confortos que antes eram inimagináveis. "Você está mais magra", observou Dona Lourdes numa tarde de domingo, enquanto Sofia preparava o almoço. "Trabalha demais e come de menos." Sofia sorriu espalhando ervas frescas sobre o frango assado. "Estou bem, mãe." AP. Nas ocupada. A verdade que não compartilhava com ninguém era que uma parte dela continuava vazia desde aquela noite no Le Bernardin. Apesar do sucesso profissional crescente, Sofia não conseguia esquecer Ricardo, não apenas como o homem por quem se apaixonara, mas como o símbolo do erro mais grave que cometera. Ocasionalmente, lia notícias sobre ele. O Le Bernardin Experience havia sido inaugurado com grande sucesso, implementando muitas das ideias que desenvolveram juntos. As resenhas gastronômicas eram entusiásticas, destacando a abordagem inovadora que mesclava gastronomia e imersão sensorial. Exatamente como Sofia havia imaginado. Nunca mencionou para ninguém no Grupo Novo Mundo sua contribuição para o projeto do concorrente. Era uma parte de sua história que preferia manter reservada, como um segredo agridoce. Numa quinta-feira chuvosa, Sofia estava concentrada na cozinha experimental, testando uma nova técnica de fermentação para um molho exclusivo, quando Gustavo entrou apressadamente. "Sofia, preciso de você na reunião com os investidores agora." Ela o encarou surpresa. "Eu? Mas sou apenas desenvolvedora júnior." "O prato conceito que você criou mês passado impressionou todo mundo. Eles querem conhecer a mente por trás da ideia." 15 minutos depois, após trocar o uniforme de cozinha por roupas mais apropriadas, Sofia entrou na sala de reuniões. 6 pessoas aguardavam em torno da grande mesa oval. Gustavo fez as apresentações, destacando as contribuições de Sofia para os novos projetos do grupo. Foi quando notou uma figura familiar no canto da sala, Eduardo Mendes, um dos investidores que estivera presente naquela primeira noite no Le Bernardin quando tudo começou. O homem a reconheceu imediatamente. Seus olhos se estreitando em reconhecimento, Sofia sentiu o estômago afundar. Seria desmascarada novamente? Surpreendentemente, Eduardo apenas assentiu em sua direção, um pequeno sorriso enigmático em seus lábios. A reunião transcorreu melhor do que Sofia poderia esperar. Suas explicações sobre o conceito do prato foram recebidas com entusiasmo, gerando uma discussão animada sobre possibilidades de expansão do menu. Ao final, enquanto os participantes se dispersavam, Eduardo se aproximou. Simeotrita Martins. Cumprimentou formalmente. Seu talento é inegável. Sempre foi. Sofia engoliu em seco. O senhor se lembra?
Difícil esquecer a garçonete que deu uma aula de harmonização para investidores experientes. Ele fez uma pausa calculada e que depois apareceu como consultora numa situação peculiar. Sr. Mendes, eu posso explicar. Ele ergueu a mão interrompendo-a. Não há necessidade. Ricardo explicou a situação quando recomendou sua contratação. Sofia piscou confusa. O senhor também sabia que foi ele quem me recomendou? Claro, fui eu quem sugeriu que ele o fizesse. A revelação a pegou de surpresa. Como assim? Eduardo indicou 2 poltronas num canto mais reservado da sala. Sentando-se, explicou. Após o incidente, Ricardo estava furioso, obviamente. Mas algumas semanas depois ele recebeu seu envelope com o cheque e o projeto. Eduardo sorriu levemente. Aquele projeto era brilhante demais para ser ignorado, mesmo vindo de alguém que o havia enganado. Sofia absorvia cada palavra, tentando compreender. Ricardo implementou várias de suas ideias, mas estava visivelmente incomodado por não poder acreditá-la. Foi quando sugeri que, se não podia tê-la em sua equipe por questões pessoais, deveria ao menos garantir que seu talento não fosse desperdiçado. E ele concordou? Não imediatamente, mas eventualmente reconheceu que seria um desperdício para a gastronomia brasileira perder uma mente como a sua. Eduardo a estudou por um momento. Ele ainda está magoado, Sofia. Algumas traições são difíceis de superar. Sofia assentiu, sentindo o peso familiar da culpa. Entendo. No entanto, Eduardo hesitou brevemente. Ele acompanha seu progresso. Discretamente, é claro. O coração de Sofia acelerou. Como sabe disso? Porque sempre pergunta como você está quando nos encontramos. Nunca diretamente, mas de maneira sutil, como quem não quer demonstrar interesse. Sofia não sabia como processar aquela informação. Ricardo ainda pensava nela, mesmo depois de tudo. Ele está feliz? Perguntou finalmente a voz quase um sussurro. Eduardo considerou a pergunta por um momento. Está ocupado. O sucesso do Experience o mantém constantemente envolvido. Mas feliz? Não tenho certeza. Despediram-se cordialmente, com Eduardo prometendo retornar para uma degustação exclusiva do novo menu no mês seguinte. Aquela noite, em seu apartamento, Sofia não conseguia parar de pensar na conversa. Ricardo acompanhava sua carreira à distância. De alguma forma, isso trazia um estranho conforto, como se o vínculo entre eles, mesmo danificado pela mentira, não houvesse sido completamente rompido. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Raquel. Sofia, você não vai acreditar. O Le Bernardin vai sediar a final do Concurso Nacional de Gastronomia Criativa. E daí? As perguntou Sofia, sem entender o entusiasmo da amiga. E daí que o Grupo Novo Mundo é um dos finalistas. Você terá que ir ao Le Bernardin representar sua equipe. Sofia sentiu o sangue gelar. Impossível. Há uma cláusula específica no meu contrato proibindo qualquer contato com o Grupo Almeida. Bem, parece que alguém esqueceu de avisar os organizadores do concurso. A lista oficial de representantes foi divulgada há 1 hora, e seu nome está lá. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. O destino, com seu senso de humor peculiar, estava prestes a reuni-la com Ricardo Almeida no exato lugar onde sua farsa havia começado e terminado. O que ela não sabia era que nada disso era coincidência. Os eventos que se desenrolavam haviam sido cuidadosamente orquestrados por alguém que acreditava que algumas histórias mereciam um final diferente. Alguém que, apesar da mágoa e do orgulho ferido, nunca havia conseguido esquecer a garçonete que se passara por consultora e, no processo, transformara sua visão sobre gastronomia e, talvez, sobre o amor. Não posso participar, Gustavo. Meu contrato é claro sobre isso. Sofia caminhava nervosamente pelo escritório do chefe executivo, que a observava com expressão enigmática. Seu contrato diz que não pode ter contato profissional com o Grupo Almeida. O concurso é organizado por uma entidade independente. O Le Bernardin apenas cede o espaço. É uma tecnicidade e você sabe disso. Sofia parou encarando-o. Por que eu? Temos desenvolvedores mais experientes na equipe. Gustavo entrelaçou os dedos sobre a mesa. Porque o prato que será apresentado é seu. O fermentado de umbu com espuma de castanha do Pará e farofa de formiga amazônica. Sofia empalideceu. Aquela criação era seu orgulho, uma fusão de técnicas modernas
com ingredientes nativos brasileiros que havia desenvolvido nas últimas semanas. Isso é algum tipo de teste? Ou pior, uma armadilha? É uma oportunidade, Sofia, de mostrar seu valor ao mercado gastronômico, de provar que seu talento vai além de um mal-entendido do passado. Sofia desconfiava de que havia mais naquela história. A coincidência era perfeita demais. Mas Gustavo mantinha-se irredutível. Ela representaria o grupo Novo Mundo na final do concurso, que aconteceria em 2 semanas no Le Bernardin. Nos dias que se seguiram, Sofia dedicou-se obsessivamente ao aperfeiçoamento de seu prato. Se seria forçada a enfrentar seu passado, ao menos o faria com sua melhor criação. A véspera do concurso chegou rapidamente. Sofia estava na cozinha experimental, finalizando os últimos detalhes, quando seu telefone tocou. Era Matheus, seu antigo colega do Le Bernardin, que agora trabalhava em um restaurante no Rio de Janeiro. "Você vai mesmo participar amanhã?" perguntou ele sem rodeios. "Como soube disso?" "O mundo gastronômico é pequeno, Sofia. Todo mundo está comentando sobre o reencontro iminente entre você e Ricardo." Sofia sentiu um calafrio. "Não haverá reencontro. Ele provavelmente nem estará presente." Uma pausa significativa do outro lado da linha. "Na verdade, ele será um dos jurados." O chão pareceu desaparecer sob os pés de Sofia. "O quê? Como?" "Foi uma substituição de última hora. O chefe francês que viria teve problemas com o visto e Ricardo assumiu o lugar dele." Matheus hesitou. "Há rumores de que ele mesmo sugeriu a substituição." Sofia desligou poucos minutos depois, a mente em turbilhão. Ricardo havia manipulado a situação para julgar seu prato? Era algum tipo de vingança elaborada? Ou algo completamente diferente? Naquela noite, em seu apartamento, Sofia encontrou sua mãe assistindo a uma entrevista de Ricardo na televisão. Ele falava sobre o concurso do dia seguinte, sobre a importância de valorizar ingredientes nativos brasileiros, sobre inovação e tradição. "Esse não é o seu chefe? Aquele do restaurante onde você trabalhava?" perguntou Dona Lourdes inocentemente. Sofia observou o rosto de Ricardo na tela, mais magro do que se lembrava, com pequenas linhas de expressão que não estavam lá antes, mas ainda assim incrivelmente atraente. Seus olhos, porém, pareciam diferentes, mais cautelosos, talvez, ou seria apenas sua imaginação? "Era", respondeu simplesmente. Nunca havia contado à mãe toda a verdade sobre o que acontecera. Na manhã seguinte, Sofia chegou ao Le Bernardin 2 horas antes do início oficial do concurso. O restaurante estava fechado para clientes, transformado em arena gastronômica, com estações de cozinha para cada um dos 5 finalistas. Carlos, seu antigo colega sommelier, que havia sido readmitido meses após o incidente, a recebeu na entrada com um abraço caloroso. "É bom te ver." "Sofia, seu nome tem circulado bastante no meio." Ela tentou sorrir, mas sua tensão era evidente. "Ele já chegou?" Carlos não precisou perguntar de quem ela falava. "Ainda não. Mas estará aqui em a hora para a reunião preliminar do júri." Sofia organizou metodicamente sua estação, verificando cada ingrediente, cada utensílio. Outros concorrentes começaram a chegar, trazendo consigo assistentes e equipamentos especiais. Sofia trabalharia sozinha, era como preferia, especialmente naquele dia carregado de emoções contraditórias. Estava concentrada, calibrando a temperatura de seu fermentado quando sentiu uma presença atrás de si. Antes mesmo de se virar, soube quem era. Reconheceu seu perfume e a energia distintiva que emanava dele, Senhorita Martins. Virou-se lentamente, seu coração batendo descompassado. "Senhor Almeida." Ricardo estava impecável em um terno azul marinho, quase idêntico ao que usava na noite em que se conheceram. Seus olhos estudaram Sofia com uma expressão neutra, profissional. "Vejo que optou por uma abordagem amazônica." Sofia assentiu, tentando manter a compostura. "Ingredientes nativos com técnicas contemporâneas." "Interessante." Ele observou a estação por um momento. "Era um dos conceitos que discutimos para o Experience." "Eu sei." Sofia reuniu coragem para encará-lo diretamente. "Parabéns pelo sucesso, aliás." "Li críticas excelentes." Algo tremulou no olhar de Ricardo. Um breve momento de vulnerabilidade rapidamente mascarado. "Obrigado. Seu projeto foi fundamental para o desenvolvimento final." Um silêncio carregado se estabeleceu entre eles. Havia tanto a ser dito,
Tantas emoções não resolvidas pairando no ar. Por que fez isso? Perguntou Sofia finalmente. Por que me colocou nessa situação? Ricardo a estudou por um longo momento antes de responder. Porque talento genuíno merece reconhecimento público, mesmo quando vem acompanhado de complicações. É algum tipo de teste? Ou de punição? Um leve sorriso o primeiro tocou seus lábios. Nem tudo é sobre você, Sofia. O concurso existiria independentemente de sua participação. Mas você garantiu que eu estivesse aqui e se colocou como jurado. Ricardo consultou discretamente o relógio. Tenho que me juntar aos outros jurados agora. Boa sorte, senhorita Martins. Que vença o melhor prato. Ele se afastou com passos firmes, deixando Sofia com mais perguntas que respostas. O concurso começou oficialmente ao meio-dia. 5 finalistas, 3 horas para preparar um prato conceito que representasse o futuro da gastronomia brasileira. A plateia era composta por jornalistas, críticos e personalidades do setor, muitos dos quais conheciam a história conturbada entre Sofia e Ricardo, adicionando uma camada extra de tensão ao evento. Sofia trabalhou com concentração absoluta, perdendo-se no processo criativo que tanto amava. Por algumas horas, esqueceu o passado, o presente incerto, o homem que a observava atentamente da mesa dos jurados. Havia apenas ela e sua criação. O fermentado de umbu atingindo o ponto perfeito de acidez, a espuma de castanha do Pará com sua textura aveludada, a farofa crocante de formiga, que adicionava um elemento surpreendente ao prato. Quando o tempo acabou, os concorrentes alinharam-se diante dos jurados para a apresentação e degustação. Sofia seria a última a apresentar. Um a um, os outros finalistas explicaram seus conceitos, técnicas e inspirações. Os pratos eram visualmente impressionantes, tecnicamente impecáveis, a nata da nova geração gastronômica brasileira. Sofia sentia o peso da competição, mas também uma estranha calma. Independentemente do resultado, estava orgulhosa de seu trabalho. Finalmente chegou sua vez. Apresento Origens, anunciou, colocando o prato diante dos 5 jurados. Um estudo sobre temporalidade e território, através do fermentado de umbu, que passa por 3 estágios diferentes de maturação, acompanhado de espuma de castanha do Pará e farofa de formiga saúva tostada. Enquanto explicava as técnicas utilizadas e o conceito por trás da criação, Sofia manteve contato visual com cada jurado, exceto Ricardo, que estudava o prato com expressão concentrada. O que buscamos na gastronomia contemporânea, concluiu, não é apenas surpreender o paladar, mas contar histórias através dos sabores. Este prato narra a história da floresta amazônica, sua biodiversidade, sua fragilidade e sua força, como a própria culinária brasileira. Os jurados provaram em silêncio. Um deles, chefe renomado de Salvador, não conteve uma expressão de surpresa prazerosa ao experimentar a combinação. Outro, crítico gastronômico de São Paulo, fez anotações detalhadas. A representante de uma escola internacional de gastronomia assentiu aprovadoramente. E então foi a vez de Ricardo. Todos na sala pareciam prender a respiração quando ele levou a colher à boca. Seu rosto permaneceu neutro enquanto saboreava cada elemento, fechando brevemente os olhos ao experimentar a combinação completa. Interessante, comentou finalmente. A acidez do fermentado cria uma tensão deliberada com a cremosidade da espuma. Uma metáfora sobre contrastes e reconciliações, talvez? A pergunta carregava um subtexto que não escapou a Sofia. Exatamente, respondeu, sustentando seu olhar pela primeira vez. Elementos aparentemente opostos que, juntos, criam algo inesperadamente harmonioso. Algo mudou no olhar de Ricardo. Um brilho de reconhecimento, talvez até de admiração. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o apresentador anunciou o final das apresentações. Os jurados se retirariam para a deliberação. Enquanto a sala se agitava em conversas animadas durante o intervalo, Sofia permaneceu em sua estação, reorganizando utensílios para manter as mãos ocupadas. Raquel, que viera assistir, aproximou-se. Você arrasou. Seu prato era claramente superior. Sofia sorriu fracamente. Obrigada, mas a competição é acirrada. O que ele disse? Percebi que trocaram algumas palavras antes do início. Nada importante. Sofia hesitou.
Apenas formalidades. Raquel a estudou com olhos perspicazes. Ainda existem sentimentos não resolvidos entre vocês, não é? Sofia não respondeu, mas seu silêncio foi eloquente o bastante. 40 minutos depois, os jurados retornaram. O ambiente ficou tenso, enquanto o apresentador preparava-se para anunciar os resultados. Sofia manteve os olhos fixos em suas mãos, incapaz de encarar Ricardo naquele momento crucial. Em terceiro lugar, começou o apresentador. Sofia mal registrou o nome anunciado. O restaurante de Belo Horizonte que ficou com o bronze. Em segundo lugar, outro nome que mal processou, uma chefe de Porto Alegre que sorria satisfeita com a conquista. E o grande vencedor do Concurso Nacional de Gastronomia Criativa é um silêncio dramático. Sofia Martins, do Grupo Novo Mundo com seu prato Origens. O salão explodiu em aplausos. Sofia permaneceu imóvel por alguns segundos, processando a informação. Havia vencido. Seu talento genuíno, finalmente reconhecido em seu próprio nome. Ao subir ao pequeno palco para receber o troféu, seu olhar cruzou com o de Ricardo. Por um breve momento, a máscara profissional dele caiu, revelando algo que parecia surpreendentemente próximo de orgulho. Enquanto agradecia brevemente, Sofia teve certeza de uma coisa. Aquele concurso não havia sido apenas sobre gastronomia. Era sobre redenção, reconhecimento e, talvez, o início de algo novo. Ou o fechamento definitivo de um capítulo que nunca deveria ter sido escrito. O que ela não sabia era que, ao final daquele dia, uma conversa privada mudaria completamente o rumo de sua história novamente. A cerimônia de premiação se estendeu por mais 1 hora. Fotógrafos disputavam o melhor ângulo. Jornalistas especializados faziam perguntas técnicas sobre o prato vencedor. Patrocinadores anunciavam prêmios adicionais, incluindo um estágio no prestigiado El Celler de Can Roca, na Espanha. Sofia respondeu a tudo com profissionalismo contido, ainda processando a magnitude daquela vitória. Gustavo, que chegara a tempo de ver o anúncio do resultado, não escondia o orgulho. Isso coloca o Grupo Novo Mundo definitivamente no mapa da alta gastronomia criativa, comentou enquanto posavam juntos para mais uma foto. Gradualmente, o evento foi se dispersando. Os outros competidores se retiraram, alguns graciosamente parabenizando Sofia, outros com sorrisos tensos de decepção disfarçada. A equipe do Le Bernardin começou a reorganizar o salão para o serviço noturno. Sofia reunia seus utensílios, preparando-se para partir, quando sentiu uma presença atrás de si. Meus parabéns, senhorita Martins. Uma vitória inquestionavelmente merecida. A voz de Ricardo enviou um arrepio familiar por sua espinha. Sofia virou-se, encontrando-o a poucos passos de distância, ainda em seu traje formal de jurado, mas com a gravata ligeiramente frouxa. Um pequeno sinal de relaxamento após horas de avaliação. Obrigada, respondeu incerta sobre como proceder. Era a primeira vez que conversavam diretamente, sem a tensão da competição entre eles. Ricardo olhou ao redor, verificando que estavam relativamente isolados dos ouvidos curiosos que haviam dominado o ambiente nas últimas horas. Gostaria de conversar em particular. Meu escritório fica no andar de cima, se tiver alguns minutos. A proposta a pegou de surpresa. Parte dela queria recusar, encerrar aquele dia já extraordinário e voltar para a segurança de sua nova vida. Mas a curiosidade e aquela persistente conexão que sentia com Ricardo falaram mais alto. Tudo bem, concordou finalmente. O escritório de Ricardo ocupava o canto mais privilegiado do segundo andar, com amplas janelas oferecendo uma vista panorâmica da cidade. A decoração era elegante sem ser ostensiva. Madeira escura, estantes com livros de gastronomia, algumas fotos emolduradas de Ricardo com chefes renomados. Em destaque na parede principal, uma foto antiga mostrava um homem mais velho, visivelmente seu pai em frente ao primeiro Le Bernardin. Aceita um drink? Ofereceu ele, dirigindo-se a um pequeno bar no canto da sala. Água, por favor. Sofia permaneceu de pé desconfortável com a intimidade do ambiente. Ricardo serviu água para ela e um uísque para si mesmo. Indicou as poltronas dispostas ao redor de uma pequena mesa de centro, onde se sentaram, mantendo uma distância respeitosa. Então, começou ela, após um silêncio desconfortável. Por que estou aqui? Ricardo girou o líquido âmbar em seu copo,
estudando-o como se procurasse as palavras certas ali. Queria te ver trabalhar novamente, admitiu finalmente. Ver se seu talento era tão genuíno quanto me lembrava. Sofia sentiu uma pontada de mágoa. Ainda duvidava? Não é questão de dúvida. Ricardo finalmente encontrou seus olhos. É questão de confirmação. De validar que não me enganei completamente sobre você. E o veredicto? Um leve sorriso tocou seus lábios. Seu prato era o melhor por uma margem considerável. Não houve debate entre os jurados. Sofia absorveu o elogio com uma mistura de orgulho e melancolia. Quanto tempo havia sonhado com reconhecimento profissional, apenas para finalmente recebê-lo em circunstâncias tão complexas. Obrigada por me recomendar ao Grupo Novo Mundo, disse ela, sentindo que era o momento de reconhecer aquele gesto. Não precisava ter feito isso. Precisava sim. A firmeza na voz dele a surpreendeu. Não sou do tipo que desperdiça talento, mesmo quando complicado por questões pessoais. Questões pessoais, repetiu Sofia quase num sussurro. É assim que você classifica o que aconteceu? Ricardo colocou o copo sobre a mesa, inclinando-se ligeiramente para frente. Como você classificaria? Um erro terrível que começou com um mal-entendido e se transformou em algo que não consegui controlar. Sofia hesitou, reunindo coragem. E também o começo de sentimentos que eram genuínos, apesar das circunstâncias falsas. Ricardo a observou intensamente por um longo momento, como se tentasse enxergar além das palavras, além da superfície. O Le Bernardin Experience é um sucesso, disse ele finalmente, mudando levemente de assunto. E implementamos quase todas as suas ideias. Os clientes estão fascinados com a abordagem imersiva, com a narrativa gastronômica que construímos. Fico feliz em saber. Mas falta algo. Ricardo se levantou, caminhando até a janela. De costas para ela, continuou. Falta a alma por trás das ideias. A paixão que senti quando você falava sobre comida, sobre experiências sensoriais, sobre contar histórias através dos sabores. Sofia sentiu o coração acelerar. O que está querendo dizer? Ricardo virou-se, apoiando-se contra o parapeito da janela. A luz do entardecer criava um contorno dourado em sua silhueta. Estou oferecendo uma sociedade, Sofia, uma verdadeira sociedade desta vez. A proposta a pegou completamente desprevenida. Sociedade? No Le Bernardin. Em um novo projeto. Um restaurante-escola focado em ingredientes brasileiros nativos. Seu conceito, sua execução, seu nome na porta e meu investimento. Ele fez uma pausa estudando sua reação. Sem mentiras desta vez. Sem identidades falsas. Apenas seu talento real sendo reconhecido pelo que é. Sofia sentiu o mundo girar levemente. Era uma proposta além de seus sonhos mais ambiciosos. Uma chance de criar algo verdadeiramente seu, com recursos que jamais teria acesso de outra forma. Por quê? Perguntou finalmente, a voz embargada pela emoção. Depois de tudo o que aconteceu, Ricardo caminhou lentamente de volta, sentando-se mais próximo dela desta vez. Porque passei 1 ano tentando te odiar por ter me enganado, confessou com uma vulnerabilidade que nunca havia demonstrado antes. E acabei percebendo que, independentemente do nome que você usava, a pessoa por quem me apaixonei, a mulher apaixonada por gastronomia, determinada a salvar sua mãe, corajosa o suficiente para arriscar tudo, era real. Sofia sentiu lágrimas se formando, mas as conteve. Ricardo, eu não estou propondo que retomemos de onde paramos, esclareceu ele rapidamente. Estou propondo um novo começo. Profissional, transparente, honesto. O resto, o tempo dirá. Sofia absorveu cada palavra, cada implicação. Uma chance de redenção profissional, de realizar o sonho que havia abandonado anos atrás, quando precisou deixar a faculdade para cuidar da mãe. Tenho um contrato com o Grupo Novo Mundo. Lembrou praticamente pensando em voz alta, que pode ser encerrado com a cláusula de projetos pessoais, se você decidir aceitar minha proposta. Ricardo se permitiu um pequeno sorriso. Fiz minha lição de casa. O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades. Sofia podia sentir o peso da decisão que tinha pela frente, não apenas profissional, mas profundamente pessoal. Preciso pensar, disse finalmente. Ricardo assentiu compreensivo. Justo. Tome o tempo que precisar.
Ele retirou um cartão do bolso interno do paletó e escreveu algo no verso. Meu número pessoal. Quando decidir, seja qual for sua resposta, gostaria de ouvir diretamente de você. Sofia aceitou o cartão, seus dedos roçando brevemente os dele no processo. Aquele simples contato despertou lembranças dos dias que haviam compartilhado, da química inegável que existia entre eles. Obrigada, murmurou, levantando-se para partir. Pela proposta e pelo reconhecimento hoje. Ricardo a acompanhou até a porta. Antes que ela saísse, perguntou, como está sua mãe? A pergunta, tão pessoal e genuína, pegou Sofia desprevenida. Muito melhor. O tratamento está funcionando. Os médicos estão otimistas. Um sorriso sincero iluminou o rosto de Ricardo. Fico feliz em saber. Naquele momento, trocaram um olhar que dizia mais que palavras poderiam expressar. Reconhecimento mútuo de erros passados, de dor compartilhada. E talvez, apenas talvez, da possibilidade de um futuro diferente. Ao deixar o Le Bernardin naquela noite, Sofia carregava não apenas o troféu do concurso, mas também o peso de uma decisão que poderia redefinir completamente seu futuro. Um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia repleto de possibilidades reais, não construídas sobre mentiras, mas sobre seu verdadeiro talento e uma chance inesperada de redenção. Os dias que se seguiram à proposta de Ricardo foram de intensa reflexão para Sofia. Ela havia compartilhado a situação com poucas pessoas. Sua mãe, Raquel e Gustavo, que recebeu a notícia com surpreendente compreensão. Sabia que um dia você voaria mais alto que o Grupo Novo Mundo, comentou ele, durante uma conversa privada em seu escritório. Só não esperava que fosse tão cedo. Ainda não decidi, respondeu Sofia, genuinamente dividida. Vocês me deram uma chance quando ninguém mais daria. Gustavo sorriu, balançando a cabeça. Você realmente não entendeu ainda. Ricardo sempre soube que você era talentosa demais para ficar conosco permanentemente. A cláusula de projetos pessoais em seu contrato não é padrão. Foi especificamente incluída a pedido dele. A revelação deixou Sofia atônita. Ele planejou isso desde o início? Planejou não é bem a palavra. Digamos que ele deixou a porta aberta para possibilidades futuras. Em casa, a opinião de Dona Lourdes foi surpreendentemente direta. Este homem te ofereceu uma sociedade real depois de tudo o que aconteceu, observou ela, agora suficientemente recuperada para passar longos períodos fora da cama. Ou ele é um tolo apaixonado, ou vê algo extraordinário em você. Em qualquer caso, merece ao menos que você considere seriamente. Sofia estava sentada à pequena mesa da cozinha, folheando distraidamente um de seus antigos cadernos de receitas. É complicado, mãe. Há muita história entre nós. História não é destino, filha. Dona Lourdes pegou suas mãos entre as suas. Você cometeu um erro, pagou por ele, e agora tem uma chance de recomeçar. Não deixe que o orgulho ou o medo te impeçam de abraçar essa oportunidade. No 10º dia após o concurso, Sofia finalmente tomou sua decisão. Era uma sexta-feira chuvosa, o tipo de dia que normalmente a deixava melancólica, mas que naquela ocasião parecia apropriadamente simbólico, como se o universo lavasse o passado, preparando o terreno para algo novo. Pegou o celular e digitou o número que estava no verso do cartão de Ricardo. Ele atendeu no segundo toque. Sofia. A voz dele soou surpreendentemente calorosa, quase aliviada. Podemos nos encontrar? Tomei minha decisão, mas prefiro conversar pessoalmente. Combinaram um encontro para aquela mesma noite em um pequeno café no Jardim Botânico, território neutro, longe dos ambientes que carregavam memórias complicadas para ambos. O café era aconchegante e discreto, com mesas suficientemente distantes para garantir privacidade. Ricardo já estava lá quando Sofia chegou, observando a chuva pela janela embaçada. Ao vê-la, levantou-se imediatamente. Um misto de ansiedade e esperança em seu olhar. Obrigada por vir, disse Sofia, sentando-se à frente dele. Obrigado pelo convite. Ricardo parecia diferente, menos o empresário imponente, mais o homem que ela havia conhecido nas conversas íntimas que compartilharam antes de tudo desmoronar. Após pedirem cafés, um silêncio expectante se estabeleceu entre eles. Sofia reuniu seus pensamentos, organizando cuidadosamente o que precisava dizer.
Passei estes dias refletindo não apenas sobre sua proposta, mas sobre tudo o que aconteceu entre nós, começou ela. Sobre como um mal-entendido se transformou numa mentira elaborada, e como essa mentira, ironicamente, me permitiu mostrar meu verdadeiro eu profissional pela primeira vez. Ricardo ouviu atentamente, seus olhos fixos nos dela. Cometi um erro terrível ao não corrigir o engano imediatamente, continuou Sofia. Menti sobre meu nome, minha história, meu status, mas nunca menti sobre minha paixão pela gastronomia, sobre minhas ideias, sobre o que sentia quando falávamos de comida, de sabores, de experiências. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. E nunca menti sobre o que comecei a sentir por você. A expressão de Ricardo suavizou. Se visivelmente, aceito sua proposta, concluiu Sofia, mas com algumas condições, estou ouvindo. Primeiro, quero que o restaurante seja não apenas uma escola, mas também um programa social, oferecendo bolsas para jovens talentos de comunidades carentes. Segundo, quero autonomia criativa total sobre o cardápio e o conceito gastronômico. Ela respirou fundo antes da terceira condição. Terceiro, quero que nossa relação profissional seja completamente separada de qualquer possibilidade pessoal entre nós. A última condição claramente o surpreendeu. Separada como? Quero construir essa parceria profissional do zero, Ricardo. Provar meu valor real sem sombras do passado. Se algo mais acontecer entre nós, que seja natural, gradual, baseado em quem somos agora, não em quem pensávamos que éramos antes. Ricardo considerou suas palavras por um longo momento, girando a xícara de café entre os dedos. Condições aceitas, disse finalmente. Todas elas. O alívio que Sofia sentiu foi quase físico, como se um peso que carregava há meses finalmente fosse removido de seus ombros. Quando podemos começar? Perguntou ele, um novo entusiasmo em sua voz. Preciso de 2 semanas para finalizar meus projetos no Grupo Novo Mundo e me despedir adequadamente. Respondeu Sofia. Depois disso, estou completamente dedicada a essa nova jornada. Conversaram por quase 2 horas, discutindo ideias iniciais para o restaurante escola, possíveis locações, abordagens de ensino, parcerias com produtores locais. A chuva continuava lá fora, mas dentro do café, um futuro claro e promissor tomava forma na troca animada entre eles. Quando finalmente se despediram na calçada molhada, sob o abrigo de guarda-chuvas, havia uma energia diferente entre eles. Não a tensão romântica dos primeiros dias, nem a mágoa amarga da separação, mas algo novo, algo honesto, algo com potencial para crescer em terreno fértil. Nos vemos em 2 semanas, então, disse Ricardo, hesitando brevemente antes de estender a mão. Sofia aceitou o cumprimento formal, sentindo a firmeza reconfortante daquele aperto de mãos. Em 2 semanas, confirmou, para um novo começo. Ao se afastarem em direções opostas naquela noite chuvosa, Sofia sentiu uma certeza crescer em seu peito. O clímax de sua jornada não havia sido o concurso, nem mesmo a proposta de Ricardo. Era este momento preciso, esta decisão de abraçar um futuro baseado não em enganos ou aparências, mas em seu verdadeiro valor, seu autêntico talento. O que ela não sabia era que, nos meses seguintes, aquela decisão a levaria a lugares que jamais imaginou, tanto profissionalmente quanto em sua relação com Ricardo, que seria testada de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. Raízes abriu suas portas em uma ensolarada manhã de sábado, 6 meses após aquela conversa no café. O prédio, uma antiga fábrica de tecidos no bairro da Muca completamente renovada, mantinha a arquitetura, industrial original combinada com elementos modernos, e toques de madeira e plantas nativas, brasileiras. Sofia observava nervosamente os primeiros alunos entrando, 20 jovens selecionados, entre centenas de candidatos, metade deles bolsistas de comunidades carentes. O primeiro andar abrigava o restaurante propriamente dito. O segundo, a escola de gastronomia. E o terceiro, um laboratório de pesquisa e desenvolvimento focado em ingredientes brasileiros. Está nervosa? E perguntou Ricardo, aproximando-se discretamente. Nos últimos meses, haviam desenvolvido uma relação profissional respeitosa e produtiva, mantendo a promessa de separar os aspectos pessoais dos negócios. Um pouco, admitiu Sofia. É a primeira vez que vou dar uma aula formal.
Você vai ser brilhante, afirmou ele com confiança genuína. Ninguém conhece estes ingredientes como você. A primeira aula seria sobre fermentados amazônicos, uma especialidade que Sofia havia desenvolvido durante meses de pesquisa intensa, incluindo uma viagem à região norte para trabalhar diretamente com comunidades locais. Enquanto os alunos se acomodavam na cozinha didática, Sofia respirou fundo, lembrando-se de sua própria jornada, da garçonete que observava chefes à distância, a chefe professora que agora compartilharia conhecimento com a próxima geração. A aula transcorreu melhor do que poderia esperar. O nervosismo inicial logo deu lugar à paixão natural que sentia ao falar sobre gastronomia. Os alunos, inicialmente tímidos, foram se soltando gradualmente, fazendo perguntas, experimentando, descobrindo. Ricardo assistiu a tudo discretamente do fundo da sala, um sorriso orgulhoso em seu rosto. Ao final do dia, quando os alunos partiram e a equipe preparava o restaurante para a abertura oficial ao público na semana seguinte, Sofia encontrou um momento de quietude na varanda do terceiro andar, contemplando o pôr do sol sobre a cidade. 1 centavo por seus pensamentos, disse Ricardo, juntando-se a ela com 2 taças de espumante brasileiro. Sofia aceitou a bebida sorrindo. Estou pensando na garçonete assustada que derramava champanhe nas bandejas tentando equilibrá-las. E olha onde ela chegou. Ricardo ergueu a taça em um brinde silencioso. Os últimos meses haviam sido intensos. Desenvolvendo o conceito do restaurante escola, selecionando o pessoal, criando o cardápio, estabelecendo parcerias com produtores locais. Sofia e Ricardo trabalharam lado a lado, muitas vezes discordando apaixonadamente sobre detalhes, mas sempre encontrando um terreno comum ao final. E nesse processo, algo inesperado aconteceu. Conheceram-se verdadeiramente pela primeira vez. Não a falsa consultora e o bilionário impressionado, não a garçonete mentirosa e o empresário traído. Apenas Sofia e Ricardo, 2 profissionais apaixonados por gastronomia, com visões complementares e um respeito mútuo que crescia a cada projeto concluído. Tenho um presente para você, disse Ricardo, retirando um pequeno pacote do bolso. Sofia o aceitou curiosa. Dentro, encontrou uma caneta elegante com seu nome gravado. Para assinar o contrato final de sociedade amanhã, explicou ele. Oficialmente, 50% do Raízes serão seus. Sofia sentiu os olhos marejarem. Era mais que uma caneta ou um contrato. Era o símbolo de uma jornada completa, de um círculo que finalmente se fechava. Obrigada, murmurou emocionada, por acreditar em mim mesmo quando eu não merecia. Ricardo contemplou a cidade por um momento antes de responder. Sabe o que aprendi nesses meses, Sofia? Que todos merecemos segundas chances. Eu também cometi erros. Julguei rapidamente, reagi com raiva. Quase desperdicei um talento extraordinário por orgulho ferido. Virando-se para encará-la, continuou. E quase perdi a chance de conhecer a verdadeira Sofia Martins, que é ainda mais extraordinária que a Marina Santos, que conheci naquele primeiro dia. O sol se punha no horizonte, banhando a cidade em tons dourados e alaranjados. No silêncio que se seguiu, Sofia percebeu que a terceira condição que havia imposto, a separação entre o profissional e o pessoal, havia cumprido seu propósito. Permitira que construíssem uma fundação sólida, baseada em respeito mútuo e admiração genuína. Ricardo, disse finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. Acho que cumpri minha promessa. Ele a olhou. Questionador. Provei meu valor profissional, explicou Sofia. Construímos esta parceria do zero sem sombras do passado. Sim, concordou ele, observando-a atentamente. Você mais que provou seu valor. Sofia deu um passo em sua direção. Então, talvez esteja na hora de explorarmos aquela outra possibilidade que mencionei. Um sorriso lento se formou no rosto de Ricardo, seus olhos brilhando com uma emoção que havia mantido cuidadosamente controlada por meses. Tem certeza? Perguntou sua voz mais grave que o normal. Em resposta, Sofia simplesmente se aproximou mais, eliminando a distância entre eles. Quando seus lábios se encontraram, não havia resquícios de engano ou desconfiança. Apenas o sabor doce de um novo começo, tão rico e complexo quanto os pratos que criavam juntos. No ano seguinte, o Raízes conquistaria sua primeira estrela Michelin.
reconhecido não apenas por sua culinária inovadora, mas também por seu programa social, que já formava uma nova geração de chefes brasileiros. Sofia completaria finalmente sua formação oficial em gastronomia, defendendo uma tese sobre ingredientes nativos, que seria publicada internacionalmente. E numa noite especial, cercados apenas pelos amigos mais próximos e pela família, incluindo Dona Lourdes, agora completamente recuperada, Sofia e Ricardo oficializariam não apenas sua parceria profissional, mas também um compromisso pessoal baseado não em aparências ou status, mas no respeito mútuo e no amor que haviam cultivado pacientemente. Naquela noite, enquanto dançavam sob as estrelas no Jardim do Raízes, Sofia sussurrou no ouvido de Ricardo. Sabe qual é o verdadeiro luxo da vida? Qual? Perguntou ele, segurando-a mais perto. A coragem de ser autenticamente quem somos, e a chance de sermos amados exatamente por isso. Ricardo sorriu, reconhecendo nas palavras dela a essência da jornada que haviam percorrido. Das mentiras à verdade, do ressentimento ao perdão, da desconfiança à parceria mais profunda que qualquer um deles já havia conhecido. Uma jornada que provara, afinal, que mesmo os inícios mais turbulentos podem levar a destinos extraordinários quando há talento genuíno, coragem para recomeçar e, principalmente, a disposição para ver além das aparências e encontrar a verdadeira essência de alguém.